Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo nesse segundo bloco com os atores Quirino Neto e Ernesto Segundo. A gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre o espetáculo Anjo Negro, uma livre adaptação de Nelson Rodrigues. Bom dia, Quirino, bom dia, Ernesto, sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Querido Ernesto, vamos conversar logo dizendo quando vai ser o espetáculo, onde vai ser, como é que faz para ter acesso ao ingresso. Diz um pouquinho, um resumo aí, para poder fazer esse convite público à sociedade maceiense, à sociedade alagoana, para estar vendo aí o espetáculo Anjo Negro, uma livre adaptação de Nelson Rodrigues. Então, galera, o espetáculo vai ser no domingo agora, dia 14 de julho, no Teatro do Cinearte Pajuçara. Vai ter 2 sessões, uma às 17, outra às 19h30, a sua preferência. E os ingressos você pode comprar na DM do CPEC AL, @CPEC AL no Instagram, ou no site do Simpla, você pesquisa lá Anjo Negro e você consegue comprar. Tá R$30 promocional para todo mundo, só ir lá. E eu já quero saber, né, do que se trata Anjo Negro, né? Uma adaptação de Nelson Rodrigues, um dos maiores autores brasileiros. Sobre o que fala a peça, o que o espectador, o ouvinte, vai se deparar quando chegar lá no teatro? Bom, a peça é sobre relações familiares conflituosas, em que o preconceito, a discriminação, principalmente nessa peça, a problemática do racismo está muito presente, né? Nelson Rodrigues tem a característica de ser um autor que muita gente considera até mórbido, chocante, porque ele coloca à exposição, às vistas de todo mundo, os preconceitos que existem na sociedade, mas que muitas vezes são velados. E ele traz isso para dentro do ambiente familiar, porque ele entra dentro do psicológico dos personagens e coloca à exposição de todo mundo aquilo que é mais íntimo e preconceituoso, aquilo que as pessoas muitas vezes escondem, mas que faz parte do caráter delas e que a gente não conhece. Então, dentro das relações familiares, Nelson Rodrigues traz isso de uma maneira problemática para fazer a gente refletir sobre os problemas da sociedade que ainda são atuais. Essa é uma peça de 1946, mas problemas da sociedade que ainda estão atuais e que precisam ser debatidos. Nesse caso de Nelson Rodrigues, por meio do choque, né, por meio do drama que deixa a gente muito aflito, muito nervoso assistindo, mas que convida à reflexão. Vai lá, Nicole. Os personagens principais, né? Como você bem trouxe, a gente estava conversando em off, e o Nelson Rodrigues tem essa ideia de deixar que tudo tá muito bonito, tá tudo muito a família tradicional de margarina, todo mundo muito feliz, mas se você pegar individualmente aqueles personagens, eles possuem uma carga emocional, uma carga psicológica muito grande. Como foi trabalhar isso em vocês? É muito peculiar, porque a gente explora o que a gente tem entre nós e a gente vai entendendo que todos nós individualmente temos luz e temos sombra na gente. A gente não é uma coisa, a gente não é outra. A gente tem tudo isso e a gente tinha que trazer tudo isso pra gente. Por mais inocente que o personagem fosse parecer, no meu caso particular, a minha personagem aparenta ser uma menina muito inocente, muito boba, mas ela também tem, bem que seja 1%zinho já de um pouquinho de maldade, de um pouquinho de sombra. Então esse processo de explorar as nossas relações é muito rico. E é aquela coisa, você vai lá assistir essa coisa que parece uma família perfeita, e quando você vai descobrindo um pouquinho, descamando um pouco eles, você não consegue deixar de pensar, poxa, eu conheço alguém que é exatamente desse jeito. Passa uma imagem que não é a vida real dessa pessoa. Querido Ernesto, como é a preparação, a curiosidade assim do público, como é a preparação para uma peça dessa? Explica pra gente um pouquinho o resumo de como é que funciona, como é que foi escolhido essa questão desse espetáculo. Traz um pouquinho pra gente esses detalhes. Bom, como o Ernesto falou, a gente já está no segundo módulo, né? O curso de teatro no CPEC, que é o Centro de Pesquisas Cênicas daqui de Alagoas, é um curso livre e ele tem 4 módulos.
Do iniciante até o avançado, a gente vai atravessando diversas maneiras de construir personagem. Construir corpo, construir voz, construir sentimento. A gente trabalha muito a questão do olhar cênico, né? A confiança entre uma pessoa e outra, porque dentro do teatro não é apenas dizer as palavras que estão no texto. Muitas vezes você diz por meio do seu corpo, às vezes nem palavra tem, você diz por meio do seu corpo, você diz por meio do seu olhar, e isso tudo precisa estar muito mais estampado para que o público perceba do que simplesmente palavras. Então são vários exercícios, a gente começa muito com exercícios de improviso, né, para a gente conseguir lidar com as imprevisibilidades da cena, porque acontecem, é normal, teatro não é cinema, não tem como dizer corta e vamos refazer, é tudo ali na hora, então se você esquece, se você não lembra o que fazer, você tem que se jogar e você mergulhar profundamente no psicológico do personagem. Isso é o fundamental. A gente acredita que entender o que o personagem pensa, como ele se comporta, o que ele acha sobre as coisas, o que não está no texto, né? Um dos exercícios que eu faço, por exemplo, é pensar qual é a cor favorita do meu personagem. Isso nunca foi dito em nenhum lugar, mas o personagem é um ser, né? Ainda que ele não exista fisicamente no mundo em que a gente está, ele é um ser. Se ele tem 30 anos de idade, ele não nasceu ontem já com 30 anos de idade, ele nasceu 30 anos atrás. O que aconteceu na trajetória de vida desse personagem de 30 anos para cá, para que ele se comportasse dessa maneira? E principalmente nesse espetáculo Nelson Rodriguiano, um exercício muito importante foi entender que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, né? Os personagens têm uma dualidade, todos eles. E isso é muito importante porque dentro do cinema, ou mesmo dentro do teatro, a gente vê as cenas em que existem os vilões e os mocinhos. Mas em Nelson Rodrigues isso é impossível. Então você tem que aflorar, inclusive, as questões mais difíceis, né, de dentro de você, para que aquele personagem torne transparente a maldade nele. Mas ao mesmo tempo ele não é 100% malvado. Ele vai ter sentimentos que são bons e você precisa aprender a dosar, aprender a entender como ele pensa e como ele se comporta diante de tudo que existe. Então é uma peça, um enredo bem palpável, já que aborda a humanidade, né? Não existe na vida real uma pessoa 100% perfeita, correta e nem 100% ruim, má. Então é interessante levar isso para o teatro e trazer, né, evidenciar também um autor super importante da nossa cultura. E aí eu queria deixar mais um espaço para vocês convidarem os nossos ouvintes novamente, onde que vai acontecer, o horário e onde comprar o ingresso. Só puxando um adendo aqui, não é comum nesse segundo módulo de formação de um curso de 4 módulos, a gente já pegar um texto assim tão denso, Forte. Só que a turma demonstrou uma maturidade tão grande nesses exercícios de improviso que o Quirino mencionou, que foi nos dado esse desafio. Então, vão conferir a gente está se esforçando bastante, entregando, explorando, estudando, puxando tudo que a gente tem para entregar tudo nesse espetáculo que é para contar um pedacinho da vida, como diria o Nelson, a vida como ela é. Então, dia 14 de julho, no Arte Pajuçara, no Teatro do Arte Pajuçara, 2 sessões, a sua preferência, às 17 horas, às 19h30, R$30 apenas, lote promocional. Você compra pelo Simpla ou no Instagram do CPQL. Só manda uma DM e reserva o seu. Eu queria fazer um adendo de que é muito importante que a sociedade entenda a necessidade de consumir teatro, de consumir arte local, né? Nós somos estudantes, mas somos artistas e valorizar a arte local é muito importante porque o povo precisa de arte também, precisa de cultura também. A gente faz isso pela gente e pela sociedade. Trazer uma peça Nelson Rodriguiana não é fácil. Não é comum aqui nos teatros alagoanos, né? A gente teve, imagino que a última peça que teve de Nelson Rodrigues, que é um autor, talvez um dos maiores autores de teatro talvez não, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores autores de teatro do Brasil, né? A última que teve, se não me engano, também foi trazida pelo Centro de Pesquisas Cênicas. Então, valorizar a arte é importante, é fundamental, principalmente para que a gente possa expandir a mente. A arte ajuda a gente a pensar o mundo, a pensar a sociedade, a pensar a política, a pensar as relações familiares. Então, todo mundo se beneficia disso e consumir isso, quando é feito na nossa terra, é fundamental. Que bom encerrar essa fala, né, tão madura, tão equilibrada,
do Quirino Neto, nosso querido Ernesto II aqui no Jornal da Manhã. É bom que vocês, gestores, vocês secretários, vocês, figuras políticas, possam, né, investir em cultura, possam investir no capital humano da nossa sociedade, porque para além das questões econômicas tem uma questão social por trás. Não é só show de São João milionário, não só é a questão de patrocinar blocos aí de carnaval em outros estados da federação. Realmente é importantíssimo tratar da nossa cultura local e valorizar a nossa gente e os nossos artistas. Mais uma vez quero agradecer o Quirino Neto, o Ernesto II, e fazer esse convite público para estar assistindo Anjo Negro neste próximo domingo. Obrigado à minha companheira de bancada, Nicole Mello, Claudio Stone na técnica, nosso Robson nas redes sociais, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.